Nesse vídeo eu vou te ensinar as 8 lições para que você consiga enriquecer, independente do que você ganha ou do que você faça. De acordo com esse livro aqui que tem muita lição interessante, eu quero compartilhar contigo neste dia. Não deixa de deixar esse like, vamos comigo para as 8 lições que eu quero ver você rico em breve. O livro é este aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro vai trazer alguns contextos e algumas lições muito interessantes, como eu falei para vocês um pouco atrás, sobre como você deve e o que você deve fazer, né, para conseguir enriquecer. E aqui eu quero contextualizar vocês, tá? Eu não quero entrar em conteúdos históricos, mas só para contextualizar o que a Babilônia representa para a nossa civilização hoje. Pra você ter noção, sabe os minutos, né? Tô até com um relógio aqui, né? 1 minuto são equivalentes a 60 segundos. Isso foi descoberto pelos matemáticos dessa era babilônica. Ou seja, além de ser um povo extremamente rico, eles eram extremamente inteligentes, né? Babilônia é conhecida pelas suas grandes arquiteturas, seus grandes templos, né? Seus grandes palácios, sua plantação magnífica, afinal, né, você deve lembrar dos conteúdos de história. Um rio era o Eufrates, outro era o rio Tigres, né? Que cortavam ali a região, que fazia com que a agricultura seja muito forte. Inclusive, essa ideia arquitetônica de jardim suspenso começou nessa época, né, da Babilônia. Então, assim, era uma cidade, era uma civilização extremamente rica. Mas não se engane, tinha muita gente pobre. Inclusive, gente, né, que tinha muito recurso para prosperar e não conseguia prosperar porque ainda não tinha aprendido as lições do dinheiro. E é isso que esse livro vai trazer pra gente nesse vídeo de hoje. Esse livro, né, ele vai contar uma história que tem 4 personagens muito importantes, né? Bansi, Kobe, Arkady e Algamish. Esses 4 personagens são essenciais para que essa história faça sentido, né? O livro começa contando ali sobre a história de Bansi e Kobe, que são amigos desde a infância, né? Um trabalha na área musical, né, lírico, e o outro trabalha fazendo carruagens, né? Que são 2 profissões que, na teoria, deveriam dar um bom recurso financeiro para a época. Porém, né, Bansi acaba tendo um sonho na madrugada, onde ele tá muito rico, né? Ele pode presentear a mulher com o que quiser, ele tem um gado muito extenso, ele tem muito dinheiro, né? Ele até tem uma citação interessante onde ele fala que a bolsa tá tão cheia de moedas que ele nem consegue carregar. E ao acordar ele percebe que aquilo não é a realidade, que ele na verdade é uma pessoa pobre, que não tem nenhuma economia e que trabalha para viver. E nesse dia onde ele acorda depois desse sonho, o melhor amigo dele, Kobe, acaba chegando lá para pedir dinheiro emprestado a ele. E eles começam a conversar sobre o quão escravizados eles são, não pelo rei, né, não pela tirania da época, mas pelo dinheiro. Inclusive, o Bansir até olha para os escravos do rei e diz, coitados, né, estão carregando água lá para o rei, são escravos do rei. E aí o Kobe fala, não somos tão diferentes disso, afinal, somos escravos do dinheiro. E isso é um trecho que, cara, é muito forte, porque hoje, quantas pessoas não são escravizadas pelo dinheiro? Não vivem naquele ciclo de trabalhar, pagar contas, ficar sem dinheiro. Trabalhar, pagar contas e voltar a ficar sem dinheiro. Um ciclo sem fim, né? Muitas vezes parece que não tem solução, mas esse livro vai te dar alguns passos para que você possa sair de um ciclo como este, ou até se não estiver, como você pode ter mais dinheiro para enriquecer mais rápido. Então fica comigo até o final e como eu pedi antes, hein? Não esquece de deixar esse like. Vamos lá. Primeiro princípio de todos, tá? Quando o Kobe começa a conversar, né, com o Bansi, eles lembram de um amigo que eles tiveram na infância, né? Um colega, alguém que estudou nas mesmas escolas, né? Teve a mesma infância, e teve as mesmas brincadeiras, mas que naquele momento era uma pessoa muito rica. O nome dele é o terceiro personagem da história, era o Arkady, né? Ele é uma pessoa muito influente e muito rica da época. E eles decidiram ir perguntar a Arkady o que é que Arkady fez de diferente. E aqui tá a primeira lição, tá? Aqui é a lição mais importante, inclusive, né? O passo inicial. Procure pessoas que já chegaram lá. Você não vai enriquecer sozinho. Isso tem que estar muito enraizado na sua cabeça. Não há problema algum em você procurar conselhos daqueles que já chegaram lá. E foi isso que eles decidiram fazer. Decidiram ir até Arkady e perguntar o que Arkady fez para conseguir ser tão diferente, né? Porque de acordo com eles, Arkady era uma criança normal, inclusive não tinha nenhuma especialidade em nada. E mesmo assim, se destacou e muito financeiramente na época. E ao chegar a Arkady começa a contar a história de como que ele começou. E aí é mais uma confirmação de que essa primeira lição é a mais importante. Arkady teve um mentor, Arkady teve um conselheiro, Arkady teve alguém que direcionou ele. Então, não tente enriquecer sozinho. Procure pessoas que já chegaram lá para te ajudar nesse caminho, para te ajudar nesse trajeto.
tá? Então vamos lá, assim que Arcade começa a contar a história, ele fala que ele trabalhou numa sala de registro, que basicamente era o local onde se guardavam as leis da época. E até que em determinado momento, chegou um cara chamado Algamish, né? Ele chega lá e fala assim, ó, ei, eu quero a transcrição da nona lei. E esse cara, com esse nome esquisito, era o homem mais rico da Babilônia. Ele emprestava dinheiro para outras pessoas, né? E ele era quase que um bancário, digamos assim, da época, né? E não só isso, ele tinha vários negócios. E ele era o homem mais rico da Babilônia. E aí ele chega e pede para que Arcade transcreva as leis, né? Isso Arcade muito jovem ainda, nem tinha começado a prosperar. E Arcade, trabalhando arduamente, tenta entregar no prazo. Ele tem um prazo de 2 dias para poder entregar a cópia da nona lei, mas ele não consegue. E quando Algamish chega lá para pegar a cópia, ele pergunta, mas ora, eu não te pedi? E aí Arcade fala, eu não consegui te entregar. E Algamish fica muito furioso com ele. Porém Arcade tem uma sacada de mestre, onde ele diz o seguinte, ei, eu não consegui te entregar, mas eu sei que isso é importante para você, então vamos fazer o seguinte, eu te entrego isso até amanhã, antes do nascer do sol já estará pronto, porém, em troca disso, você me ensina o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa rica. E aqui já entra de cara a segunda lição desse livro, o conhecimento não vem de graça. Percebe o que Arcade falou? Ele falou o quê? Eu trabalharei a noite inteira, eu irei trabalhar para te entregar isso amanhã de manhã, mas em troca disso, né, eu não estarei no meu horário de trabalho, então em troca disso você vai me ensinar o que eu preciso fazer para me tornar uma pessoa rica. E, né, Algamish, achando muito perspicaz, né, a pergunta do jovem Arcade, a proposta dele, aceita ensiná-lo. E ele fala, beleza, se você me entregar até amanhã de manhã, eu te ensino algumas coisas sobre como você pode se tornar uma pessoa rica. E aí ele até reclama, né, na transcrição do livro, que ele fala que quando tá copiando a lei, sente dores nas costas, dor de cabeça, os olhos ficam querendo, né, dormir, mas ele consegue fazer o que ele se comprometeu. No dia seguinte, ele entrega para Algamish e como, né, ele cumpriu sua parte do acordo, Algamish também cumpre a parte do acordo dele. E a primeira lição que Algamish fala é o quê? Guarde pelo menos 10% do que você ganha. E aqui eu quero aproveitar para parafrasear uma frase que ele diz o seguinte, ó. Aqui, ó. Achei o caminho para enriquecer quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. Isso é Algamish falando para Arcade, né? Explicando como que ele conseguiu enriquecer. E ele continua dizendo, você paga todo mundo menos a si mesmo. Você paga o cara que produz sapato, você paga o cara que produz roupa, você paga o cara que é o dono da residência que você mora, você paga todo mundo menos a si mesmo. Você não guarda dinheiro para si mesmo. Você acaba pagando todo mundo, mas não tem dinheiro para si próprio. E isso aqui é a realidade de muita gente hoje, talvez seja até a sua. Mas Victor, não sobra dinheiro, mas Victor, eu gasto tudo que eu tenho. Calma lá, sempre dá pra guardar alguma coisa. Pode ser muito pouco, pode ser até menos do que 10%, mas sempre dá pra guardar algo. Sempre dá pra guardar alguma coisa, sempre dá pra criar alguma economia. Crie esse hábito, é um dos mais importantes pra você conseguir enriquecer, é poder guardar o que você já tem. Se você não conseguir lidar bem com o dinheiro que você já ganha, você nunca vai se dar bem com mais dinheiro caso você ganhe no futuro. É aquela ideia, né? O que você precisa pra resolver sua vida? Ah, 10 mil reais. Mentira. Esses 10 mil você vai gastar tudo com coisas totalmente fúteis e no final vai estar tão endividado quanto, né? Então, essa é a terceira lição, guarde pelo menos 10% do que você ganha. E ele continua dando outros insights, né? Outro tipo de mentalidade Arcade, onde ele fala a quarta lição. Cada moeda de ouro que você economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Lembra lá do primeiro exemplo, onde tu tem Kobe, né? Reclamando que ele é um escravo igual aos outros, né? Que apesar deles não serem escravizados pelo rei, eles são escravizados pelo dinheiro. E aquilo confronta ele. Mas qual é a quarta lição? Cada moeda de ouro que você economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada moedinha pode, em algum momento, te trazer algum retorno. Em algum momento, te trazer mais dinheiro, te trazer outras moedas. Pode ser seu escravo. Jamais seja escravo do dinheiro. Né? Tem até um trecho muito interessante, uma frase muito conhecida, onde diz: ser escravo do dinheiro é horrível, mas ter ele como servo é maravilhoso. Essa é a intenção dessa quarta lição, né? E aí ele até fala: não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias, né? Mais do que você possa pagar, economize, né? Consiga juntar seu dinheiro, consiga fazer com que o dinheiro trabalhe para você no longo tempo. E aí, né, a quinta lição, acabei citando até uma frase dela um pouco antes, né? Não compre mais do que você possa pagar, né? Até porque você precisa economizar 10%.
E ele fala, ó, não gaste com coisas fúteis, economize, compre apenas o que é essencial, compre apenas o que você precisa para viver e ter qualidade de vida, né? Também não exagere, ele até traz esse exemplo no livro, para você não exagerar, não, vou economizar tudo. Não, faça coisas sustentáveis. É igual o cara que quer começar na academia, ele fala assim, pô, vou treinar 7 dias por semana. Não vai, cara, não vai. Talvez tu até consiga cumprir na primeira semana, mas na segunda vai ser um fracasso. Por quê? Porque não é sustentável. Comece de forma sustentável. Victor, talvez não dá 10 esse mês, já tá comprometido. Faz 5%, né? Faz 6% do que você ganha. Vai aumentando. Pô, mês que vem 7, mês que vem, pô, deu pra guardar 15. Guarda 15. Pra guardar 10, guarda 10. Deu pra guardar 20, guarda 20. O que importa é que você tenha o hábito de guardar pelo menos alguma porcentagem fixa, alguma coisa ancorada sobre o seu salário, tá bom? E aí, não gaste mais do que você ganha. Essa foi a 5ª lição. E a 6ª lição, antes do Algamish ir embora, né, naquele período, ele fala o seguinte: quanto mais cedo você plantar, mais cedo a árvore vai crescer. E aí, parafraseando uma frase dele, a riqueza é como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. Ou seja, é aquela moedinha que você guardou que no futuro vai te trazer resultado. É aquela semente que você planta, que você guarda, que você economiza, que você investe, que faz com que essa árvore cresça e te dê bons frutos, te traga mais dinheiro, né? Então, 6ª lição, quanto mais cedo você começar, mais dinheiro e mais rápido você vai alcançar essa riqueza que você tanto busca, essa qualidade de vida, né? Porque tem muita gente que fala, não, mas riqueza não traz felicidade. Mas eu garanto, facilita muito, tá? É igual, né, muita gente fala isso quando rola algum meme, alguma coisa nesse sentido, né? Eu prefiro, em vez de chorar na minha casa, eu prefiro ser rico e chorar em Paris, né? É basicamente essa estrutura, né? Você ter alguém doente na sua família, você poder custear um hospital melhor, né? Você ter alguma situação onde você pode morar num lugar melhor, você pode fazer uma viagem ao ano tranquilamente, você pode dar uma educação melhor para os seus filhos. Então, assim, dinheiro pode até não trazer felicidade, mas ele facilita e muito no processo. Então, assim, quanto mais cedo você começar a economizar esses 10%, a investir esses 10%, a rentabilizar esses 10%, mais rápido você vai chegar onde você quer chegar, tá bom? E aí, se passam 12 meses, Algamish vai embora, né, com a sua lei transcrita, e depois de um ano ele retorna. E a partir do momento que ele retorna, ele pergunta, né, Arkady, você conseguiu economizar? Arkady, muito orgulhoso, fala, consegui. Economizei 12 meses do meu salário, economizei os 10% que o senhor me direcionou. E aí Algamish pergunta o seguinte, e o que você fez com essas economias? E aqui tá outra sacada muito ruim que o Arkady acabou tendo. Ele pegou as suas economias e deu na mão de um oleiro, para que esse oleiro comprasse joias em outra cidade e retornasse com essas joias para serem vendidas. E aí Algamish fala o seguinte, seu tolo, como que você dá dinheiro para alguém que não mexe com joias? Você deveria chamar um ourives para comprar joias, não um oleiro que mexe com barro, né? É o mesmo que você perguntaria por algum acaso a um padeiro sobre constelações? Não, você perguntaria ao padeiro sobre os pães, né? Sobre a farinha de trigo, né? E ao astrólogo sobre as constelações. Então, assim, você não pode, e aí já entra na lição, né, na 7ª lição, você não pode ouvir conselhos de pessoas inexperientes. Sabe aquele cara que chega pra você e diz assim, ó, ah não, você tem que comprar essa ação aqui, ah não, você tem que investir nesse ativo aqui, mas ele não faz nada disso, mas ele não tem prática nisso, mas ele não tem propriedade pra te falar sobre isso. Nunca ouça conselhos de pessoas inexperientes. Nesse momento, Arkady ouviu um oleiro, né, que queria comprar joias. E assim como Algamish alertou, quando esse oleiro retornou, todas as joias eram falsas. E o dinheiro de 12 meses da sua economia foi embora. Muitas pessoas aqui já desistiriam, né? Pô, guardei, tentei fazer e deu errado. Mas ele perseverou. E aí Algamish falou, vai lá, faz de novo. Arkady foi e passou mais 12 meses economizando dinheiro, conseguindo guardar seu dinheiro. E aí, né, quando Algamish retorna, pergunta, e aí, o que você fez? Ah não, eu consegui guardei meu dinheiro. Tá, onde você colocou esse dinheiro? Onde você alocou esse seu recurso? E Arkady fala, eu dei para um fazedor de escudo comprar cobre para que a gente conseguisse fazer mais escudos e ele me paga 40% do lucro. Olha que negócio interessante. Ele não só tinha conseguido guardar seu dinheiro, como ele investiu em um negócio que trazia 40% do lucro para ele, né? Ou seja, ele conseguiu entrar como um sócio anjo, né? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, numa empresa. Entrou com capital, o cara fez os investimentos e ele tinha possibilidade, né? Ele recebia 40% do lucro, né, dessa empresa. Ou seja, ele economizou, ele poupou o dinheiro dele e investiu o dinheiro dele. Já estava trazendo retornos. E aí, Algamish pergunta, o que você está fazendo com esse dinheiro que vem a mais?
E aí entra outra coisa errada que a Arcade fez. A Arcade diz o seguinte: eu estou pegando esse dinheiro e eu estou gastando, eu estou comprando roupas melhores, eu estou dando presentes à minha esposa, eu estou fazendo festas. E aí Algamish chama ele de tolo mais uma vez, de idiota para ser mais exato, e ele manda que ele pare com isso. Afinal, entra a oitava lição agora: não coma os filhos das suas economias. Primeiro reúna um exército de escravos dourados. Ou seja, conseguiu poupar dinheiro, investiu o seu dinheiro, tá dando retorno? Não use esse retorno, reinvista ele. Faça com que esse retorno aumente, tenha mais dinheiro, consiga aumentar seu padrão de vida, né? Consiga melhorar as suas economias. Continue guardando os 10% porque você parou, né? E aí entra a oitava lição: não coma os filhos das suas economias. Lembra que lá no começo a gente falou sobre a questão de escravos, né? Onde o Bansi com o Kobe estavam reclamando que, olha só, os escravos do rei, eles não têm direito à liberdade, mas nós temos a liberdade de andar por onde quisermos, porém somos escravos do dinheiro. Aqui a oitava lição é o quê? Não coma os filhos da sua economia, ou seja, o retorno que a sua economia teve. Reúna, antes de gastar, reúna um exército dourados. Aqui dourados ele está falando da moeda, né? Do dinheiro. Então, antes de você começar a usar as suas economias, o retorno que as suas economias estão dando, faça com que ela seja tão grande que mesmo você usando, não se acabe nunca. Então, não mate os filhos, né? Não coma esse retorno. Reinvista ele, aumente esse retorno ao longo do tempo. E aí, quando ficar tão grande que mesmo você gastando, não acabe o seu dinheiro, você vai ver que de tempos em tempos você vai continuar guardando dinheiro, você vai continuar melhorando sua qualidade de vida e o dinheiro não irá acabar. E aí é onde entra a grande chave, o grande resultado, onde você deixa de ser escravo do dinheiro e o dinheiro vira o seu escravo. E aqui é o processo, né? Essas 8 lições são um processo para que você consiga enriquecer. E aí Arcade cumpre isso e explica para esses seus amigos como que ele conseguiu chegar na riqueza. Esses oito passos foram os principais para que ele conseguisse alcançar e ser o homem mais rico da Babilônia. Para vocês terem uma noção de como isso foi um resultado muito positivo, Algamish ficou tão orgulhoso dele no final que botou ele como um dos herdeiros de toda a sua fortuna. E aí Algamish vai lá e diz: tu me obedeceu tanto, tu foi um fiel escudeiro, né? Eu fui teu mentor, você me escutou, você enriqueceu, então agora você faz parte do meu testamento. Assim que eu morrer, você receberá uma parte da minha herança. Afinal, meus filhos só querem gastar, mas você soube me ouvir. Então, quando ele conta essa história, né? Quando Arcade compartilhou isso com seus amigos, o Kobe, né? E o Bansi ouviram e praticaram aquilo. E os outros que ouviram não quiseram. Então eu estou compartilhando isso com você, mas a decisão ainda é sua, de decidir mudar a sua vida financeira ou não. Isso não depende de mim, não depende do conteúdo do livro, não depende nem do escritor, depende de você ouvir isso e começar a aplicar a partir de hoje. São passos rápidos e práticos que você, independente da sua situação, consegue sim aplicar na prática, consegue sim adaptar isso ao seu estilo de vida. E no final das contas ele foi muito bem recompensado, né? Kobe até fala, mas foi sorte, né? Você acabou enriquecendo muito mais porque o cara foi lá e deixou você como herdeiro. Mas aí ele responde: é sorte aquele que não para de trabalhar, aquele que não para de ouvir bons conselhos? Toda vez que você faz algo positivo, retorna algo positivo. Lei da semeadura. Ele plantou boas sementes e teve boas colheitas. Então, na prática, é isso. Era isso os ensinamentos que eu queria passar pra você. E aí, agora, eu tenho que fazer o meu pedido. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o like, não esquece de comentar aqui embaixo. Falar qual dessas lições você vai aplicar a partir de agora. Quero que você comente. A partir de agora, Vitor, já vou guardar 10%. A partir de agora, eu já guardo. Eu vou começar a procurar bons negócios, investir talvez em ações, né, no mercado de capital, investir num negócio ali que eu acredito. Enfim, faça esse dinheiro rentabilizar por você. E lembre, ouvindo conselhos de pessoas experientes. Bota aqui embaixo qual dessas lições você vai aplicar, deixa aquele like e compartilha esse vídeo. Afinal, é muito importante que você me ajude a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E caso queira, eu também indico, leitura é sempre importante. Eu vou deixar aqui embaixo o nome do livro e um link caso você queira comprar para que você consiga ler. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro cheio de ensinamentos e eu quis trazer eles para vocês. Então, não esquece aqui de deixar aquele like, tô contando com você, bora gerar fortuna.